Existem segredos que mudam uma vida para sempre. Existem homens que mentem com o rosto e com o silêncio. Existem verdades tão obscuras que, quando finalmente reveladas, destroem tudo o que você achava que conhecia. Esta é a história de Helena, uma mulher que amou 2 homens ao mesmo tempo, sem saber que estava amando 2 homens ao mesmo tempo. Uma mulher que engravidou e nunca soube quem era o pai. Porque os 2 homens eram idênticos, e os 2 estavam jogando com ela desde o início. Minas Gerais, 1890. Uma professora, 2 gêmeos, um plano sombrio. E uma verdade que ninguém deveria descobrir. Helena Carvalho tinha 28 anos, quando aceitou a proposta que mudaria sua vida para sempre. Ela era professora em Ouro Preto, respeitada, inteligente, mas sozinha. Sem família próxima, sem perspectivas de casamento. E com um salário que mal pagava o aluguel de um quarto apertado na pensão da dona Irene. Então, quando a carta chegou, selada com lacre vermelho, papel fino e letra elegante, Helena leu com mãos trêmulas. Prezada senhorita Carvalho, procuramos uma educadora de refinamento para lecionar aos filhos da fazenda dos Andrade. Oferecemos alojamento, alimentação e salário generoso. Caso aceite, favor apresentar-se até o fim do mês. Assinado Coronel Lúcio Andrade. Helena dobrou a carta, olhou pela janela embaçada de seu quarto e pensou, talvez seja a chance que eu estava esperando. 2 semanas depois, ela estava dentro de uma carruagem barulhenta, atravessando estradas empoeiradas, rumo ao interior de Minas Gerais. A fazenda ficava longe, muito longe. Horas de viagem, o sol se pondo atrás das montanhas, o céu tingido de laranja e roxo. Quando a carruagem finalmente parou diante do casarão colonial, imenso, branco, com colunas altivas e janelas de vidro lapidado, Helena sentiu algo estranho. Um frio na barriga, uma sensação de que estava entrando em um lugar diferente. O coronel Andrade a recebeu na varanda. Homem alto, bigode grisalho, olhar sério. Senhorita Helena, seja bem-vinda. Espero que a viagem tenha sido tolerável. Ela assentiu, ainda ajustando o chapéu. Foi longa, coronel, mas cheguei bem. Ele fez um gesto com a mão indicando a casa. Vou apresentá-la aos meus filhos. São 4 ao todo, 3 meninas e os rapazes. Helena notou a pausa, a maneira como ele disse os rapazes. Como se houvesse algo que ele quisesse dizer, mas não dizia. Eles entraram. A casa era grandiosa por dentro. Móveis pesados, cortinas de veludo, retratos antigos nas paredes. E então ela os viu. 2 homens parados lado a lado no corredor. Idênticos. Perfeitamente idênticos. Mesma altura, mesmo rosto, mesmos olhos castanhos profundos, mesma postura ereta, mesmo sorriso contido. Helena piscou, como se seus olhos estivessem enganando-a. O coronel sorriu pela primeira vez. Senhorita Helena, estes são meus filhos mais velhos, Rafael e Gabriel, gêmeos, como a senhora pode ver. Os 2 deram um passo à frente ao mesmo tempo. Um deles estendeu a mão. Prazer, senhorita, sou Rafael. O outro também estendeu a mão. E eu sou Gabriel. Helena apertou as mãos deles, uma de cada vez, tentando gravar no rosto de cada um alguma diferença. Uma marca, uma cicatriz, um detalhe. Mas não havia. Eles eram a mesma pessoa. Prazer, senhores, ela murmurou, ainda confusa. Rafael, ou seria Gabriel, sorriu levemente. Não se preocupe, senhorita. Todo mundo nos confunde. Gabriel, ou seria Rafael, completou com o mesmo sorriso. Até nosso pai, às vezes. O coronel deu uma risada seca. É verdade. Mas com o tempo a senhora aprenderá a distingui-los. Helena assentiu, mas por dentro uma voz sussurrava. Será mesmo? Se você está sentindo o peso dessa história, se algo dentro de você já percebe que isso vai muito além de uma simples confusão, você não está sozinho. Histórias como essa, profundas e perturbadoras, continuam aqui no canal. Se inscreva agora para não perder o que vem a seguir. Porque, acredite, isso é só o começo. Helena começou a lecionar no dia seguinte. As 3 meninas, Clara, Beatriz e Inês, eram educadas, obedientes, curiosas. Mas os gêmeos, eles não participavam das aulas. Eles já são homens feitos, senhorita, explicou o coronel. Cuidam da fazenda comigo, não precisam mais de lições. Ainda assim, Helena os via sempre.
No corredor, na biblioteca, na varanda, no jantar. Um deles, Rafael, ele dissera, começou a conversar com ela durante as refeições. E como está se adaptando, senhorita Helena? Ela olhava para ele, tentando memorizar cada traço. Bem, obrigada. Ele sorria, um sorriso gentil. Se precisar de qualquer coisa, estou à disposição. Outro dia, foi Gabriel quem puxou conversa. Ou seria Rafael de novo? Helena não tinha certeza. Gosta de ler, senhorita? Sim, muito. Temos uma biblioteca boa aqui. Pode usá-la à vontade. Ela agradeceu, mas por dentro a confusão crescia. Às vezes, ela via um deles de manhã no corredor, trocavam cumprimentos. E à tarde via o mesmo rosto de novo, mas ele dizia algo diferente. Como se não a tivesse visto ainda naquele dia. Ela tentava perguntar, desculpe, o senhor é Rafael ou Gabriel? E a resposta era sempre um sorriso educado. Adivinha? Ou, eu sou quem você acha que eu sou. Helena sentia-se desorientada, como se estivesse perdendo o controle da própria percepção. Mas, ao mesmo tempo, algo nela começou a mudar. Ela começou a sentir algo. Aquele rosto, aqueles olhos, aquele sorriso. Ela estava se apaixonando. Mas por quem? Foi uma tarde de outubro quando tudo mudou. Helena estava na biblioteca folheando um livro de poesias. Um deles entrou. Senhorita Helena. Ela ergueu os olhos. Boa tarde. Ele caminhou até ela devagar, parou perto demais. Posso confessar algo? O coração dela acelerou. Pode. Ele abaixou a voz. Eu tenho pensado muito na senhora. Silêncio. Helena sentiu o rosto esquentar. Eu não sei o que dizer. Ele sorriu, aquele sorriso. Não precisa dizer nada. Só queria que soubesse. E antes que ela pudesse responder, ele saiu. Helena ficou parada, segurando o livro com força. Quem era ele? Rafael? Gabriel? Dias depois aconteceu de novo. Outro encontro, outra conversa íntima. Ele, ou o outro, disse que não conseguia parar de pensar nela. Que ela era diferente de todas as mulheres que conhecera. E então ele a beijou. Foi um beijo longo, profundo, cheio de desejo contido. Helena se entregou. Mas quando abriu os olhos, uma pergunta a atormentava. Com quem eu acabei de beijar? E foi assim que o romance começou. Encontros furtivos, conversas sussurradas, beijos roubados. Mas Helena nunca tinha certeza. Às vezes, ele dizia coisas que pareciam continuar uma conversa anterior. Outras vezes parecia surpreso com algo que ela mencionava, como se não soubesse do que ela estava falando. Uma noite ela tentou confrontá-lo. Quem é você? Rafael ou Gabriel? Ele a puxou pela cintura, colou o rosto no dela. Eu sou quem você quer que eu seja. E a beijou de novo. Helena se perdeu naquele beijo e decidiu que não importava. Ela amava aquele homem, fosse ele quem fosse. Mas a verdade, Helena, é que importava. Porque o que você não sabia é que os dois estavam com você. E os dois sabiam. Se essa história está mexendo com você, se você sente que algo terrível está prestes a acontecer, você está certo. Inscreva-se no canal, porque histórias assim, que desafiam tudo o que sabemos sobre confiança e amor, só existem aqui. E você precisa ver onde isso vai dar. 3 meses depois, Helena descobriu que estava grávida. Ela estava sozinha no quarto quando a certeza veio. Os enjoos, o atraso, o cansaço inexplicável. Ela se sentou na cama, mãos tremendo. Então a pergunta que a destruiu: quem é o pai? Ela pensou em todos os encontros, todas as conversas, todos os beijos, e percebeu, com horror crescente, que não sabia. Não sabia se sempre fora o mesmo homem. Não sabia se os dois a haviam tocado. Não sabia de nada. Ela precisava saber. Precisava. Helena começou a observar os gêmeos com atenção obsessiva. Procurava diferenças, a maneira como andavam, como falavam, como a olhavam, mas não encontrava nada. Eles continuavam idênticos. E pior, começaram a agir de forma estranha. Um deles, ela não sabia qual, disse durante o jantar: "A senhorita está pálida, Helena. Tudo bem?" O outro completou com preocupação no rosto: "Se precisar de um médico, podemos chamar." Ela murmurou um obrigada e saiu da mesa rapidamente. Naquela noite, ela decidiu. Ia descobrir a verdade, custe o que custasse. Helena começou a investigar discretamente. Conversou com os empregados, com as meninas, com o coronel. "Coronel, perdoe a curiosidade, mas há alguma forma de distinguir Rafael de Gabriel?"
O velho deu uma risada amarga. Se houvesse, senhorita, eu teria descoberto em 25 anos. Até a mãe deles, que Deus a tenha, não conseguia. Ela insistiu. Mas deve haver algo, uma marca, um jeito de andar. Ele balançou a cabeça. Nada. Eles são como espelhos um do outro, sempre foram. Helena não desistiu. Começou a anotar tudo. Cada conversa, cada gesto, cada palavra, tentando montar um mapa de quem era quem. Mas quanto mais anotava, mais confusa ficava. As pistas não batiam. Às vezes um deles sabia de algo que só o outro deveria saber. Outras vezes contradiziam-se entre si, mas de forma sutil, quase imperceptível. Era como se eles estivessem coordenando tudo. E então Helena encontrou algo que mudou tudo. Um diário, escondido embaixo de uma tábua solta no quarto dos gêmeos. E quando ela leu a primeira página, seu sangue congelou. Se você quer saber o que estava escrito naquele diário, se você precisa entender até onde essa conspiração foi, não saia agora. E se inscreva no canal, porque histórias assim, histórias que revelam o lado mais sombrio da mente humana, são o que fazemos aqui. E você não vai querer perder o final. Helena leu com mãos trêmulas. As páginas eram antigas, escritas com caligrafia idêntica, impossível saber de quem. Mas o conteúdo... 15 de julho. Ela chegou hoje. A professora, Helena, bonita, inteligente, perfeita para o jogo. 22 de julho. Comecei a falar com ela. Ela tenta nos distinguir, mas não consegue. Isso vai ser divertido. 3 de agosto. Gabriel a beijou hoje. Ela achou que era eu. Não corrigimos. Por quê? 10 de agosto. Eu a beijei hoje. Ela achou que era Gabriel. É fascinante como ela nunca sabe. Helena largou o diário, lágrimas escorrendo. Eles sabiam. Os dois sabiam desde o início. Eles estavam jogando com ela, trocando de lugar, dividindo-a entre si, como se ela fosse um brinquedo. Ela continuou lendo, com náusea crescente. 27 de agosto, ela está apaixonada. Mas por qual de nós? Nem ela sabe. Isso é poético. 15 de setembro. Fizemos amor com ela. Eu na terça, Gabriel na quinta. Ela não percebeu que eram dois homens diferentes. Ou percebeu e não quis admitir. 20 de setembro. E se ela engravidar? Seria interessante. Um filho sem pai definido. Uma mãe sem certeza. O experimento perfeito. Helena fechou o diário com força. E vomitou ali mesmo, no chão do quarto. Ela tinha sido usada, manipulada, transformada em um experimento. Os dois sabiam, os dois participaram. E os dois riram dela pelas costas. Helena desceu as escadas como uma tempestade. Encontrou os dois na sala de estar. Sentados lado a lado, idênticos, calmos, esperando. Vocês sabiam, ela disse, voz tremendo de raiva. Os dois se entreolharam. Um deles falou. Do que a senhorita está falando? Não mintam mais para mim. Silêncio. Helena jogou o diário na mesa. Eu li tudo. Eu sei o que vocês fizeram. Outro silêncio. Então um deles sorriu devagar, friamente. Então agora você sabe. O outro completou com a mesma frieza. Demorou mais do que esperávamos. Helena sentiu as pernas fraquejarem. Por quê? Por que fizeram isso comigo? Os dois se levantaram, caminharam até ela. Um deles, ela ainda não sabia qual, disse, porque podíamos. O outro continuou, porque queríamos ver até onde íamos. Porque você nunca saberia a diferença. E porque no fundo você não queria saber. Helena balançou a cabeça, lágrimas caindo. Eu estou grávida. Silêncio. Os dois trocaram um olhar. Então, ao mesmo tempo, sorriram. Nós sabemos. Helena caiu de joelhos. E foi naquele momento que o coronel entrou na sala. Ele olhou para os filhos, para Helena, para o diário na mesa. E disse com voz cansada, então vocês contaram a ela. Helena ergueu os olhos confusa. O senhor sabia? O coronel suspirou. Sempre soube. Meus filhos fazem isso desde que eram crianças, senhorita. Brincam com as pessoas, manipulam, testam limites. Ele olhou para os gêmeos com uma mistura de decepção e resignação. Eu esperava que um dia eles parassem, mas nós não paramos, completou um deles. E não vamos parar, disse o outro. O coronel virou-se para Helena. Sinto muito, senhorita. Eu deveria tê-la avisado, mas achei que desta vez seria diferente. Helena estava em choque. E o bebê? Ela
Os gêmeos se entreolharam de novo. E um deles disse: "Não importa quem é o pai." O outro completou: "Porque no final somos a mesma pessoa." Helena gritou: "Vocês não são a mesma pessoa." Mas eles apenas sorriram. Aquele sorriso idêntico. Aquele sorriso que ela um dia amou e que agora a destruía. Helena deixou a fazenda naquela mesma noite. Levou apenas uma mala e o peso de uma verdade que jamais conseguiria esquecer. Ela voltou para Ouro Preto. Teve o bebê, o menino, sozinha, e nunca mais falou sobre os gêmeos. Nunca mais tentou descobrir quem era o pai, porque no fundo ela sabia que nunca saberia. E talvez fosse melhor assim. Mas toda noite, quando olhava para o rosto do filho, ela via aquele rosto, aqueles olhos, aquele sorriso. E se perguntava quem ele vai se tornar. Existem segredos que nunca são revelados. Existem verdades que destroem vidas inteiras. E existem histórias que nunca realmente terminam. Helena viveu o resto de sua vida com aquela dúvida. Mas ela não foi a única mulher a cair na teia dos gêmeos Andrade. Porque anos depois, outra professora chegou à fazenda. E a história se repetiu. Essa história está no próximo vídeo. Se você quer saber como tudo se conecta, se inscreva no canal agora. Porque essa não é apenas uma história. É um ciclo. E você precisa saber onde ele termina.